Irmãos queridos, graça e paz. Título do nosso estudo de hoje: Não siga o seu coração. Eu havia gravado esse vídeo na sexta-feira, mas não sei o que houve, ficou sem áudio. Às vezes um pequeno detalhe na conexão do microfone de lapela. Então agora há pouco estava testando aqui, algumas vezes não deu áudio. Eu conectei bem agora, está indo, graças a Deus. Então eu vou refazer. Eu tinha até postado o vídeo, né? Tinha filmado naquele modelo que eu filmo gravando aqui as páginas da Bíblia. Mas hoje, então, Deus quiser, o áudio está indo. E nós vamos falar sobre esse assunto. Não siga o seu coração. E para isso, eu vou usar o texto de Atos dos Apóstolos 7:39, que diz: Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. O contexto aqui é o seguinte: Estevão estava fazendo a sua preleção, a sua defesa, e na sua defesa ele fez uma exposição bíblica, de maneira que ele chegou ao assunto em que as pessoas, em que Moisés, no deserto, né, ele fere um egípcio, depois vê dois irmãos ali discutindo, brigando, e ele vai lá e conversa com eles: irmãos, espera aí, vocês são irmãos, que negócio vocês estão discutindo, brigando aí? E eles falam: olha, você quer ser juiz de nós? Você quer fazer o que você fez com aquele homem que você maltratou, né? Eu vou ler aqui o versículo 22 em diante de Atos 7. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pelas suas mãos, mas eles não entenderam. No dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns ao outro? E o que defendia o seu próximo o repeliu, dizendo: o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Então Estevão está explicando aqui. Eu ouvi outro dia, não posso afirmar isso, mas era muita promiscuidade, né, no Egito. Então era sexo livre, cada um, depois de casado, tinha que defender sua esposa, mas não era bem também assim. Então parece que, segundo informações colhidas aí, não é bíblico, é extra bíblico, apenas uma informação. Parece que o egípcio queria deitar-se com a mulher do judeu, do hebreu. E ele foi, e estava naquela briga, chega Moisés e mata e fere o egípcio e o mata, né? E depois, então, Moisés vê dois irmãos brigando, também não se sabe o motivo, a Bíblia não diz, né? Então ele fala assim: peraí, vocês querem ser juiz? E o que ofendia seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Voltando agora para capítulo 7 ainda, aqui, né? Sempre no capítulo 7 agora. Versículo 35 diz: a este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador. Vocês o rejeitaram como príncipe e juiz, mas vocês estavam alegando que seria isso, né? Quem o constituiu, mas agora Deus diz que Estevão diz, né? Que esse Moisés, a qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo: antes os rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. No seu coração eles se tornaram, então, eles estavam ali. Moisés sobe ao monte, alguns dias no monte,
Josué fica numa certa altura e Moisés vai lá, e Deus fala com ele, mostra isso, e fala da lei, e fala de muitas coisas. E eles então ficam naquela angústia: peraí, esse Moisés aí, não sabemos o que aconteceu com ele, faze-nos Deus. Então Arão diz: me dá então o ouro aí, tira aí seus braceletes, seus piercings, né, vocês têm aí colar, pulseira, de ouro, e diz o texto lá em Êxodo que ele colocou no fogo e saiu o bezerro, ou seja, o que estava no coração deles é uma idolatria. Então, e ouro é um tipo, ouro é tipologia de glória, né? Qual é a glória que tinha neles? A glória deles é uma glória inglória, porque o que tinha neles saiu um bezerro quando passa pelo fogo. Quando passa pelo fogo, o que sai? Quando a nossa vida é passada pelo fogo, fogo é uma tipologia de provação, uma tipologia de investigação também de Deus, né? Deus sonda o coração, de prova com fogo, prova com fogo, né, e tal. Então, quando tem uma investigação da parte de Deus, o que sai? Sai um bezerro de ouro ou sai como saiu, por exemplo, aqueles três lá na fornalha, né? E saíram do fogo. Os três lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. Eles entraram na fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais e eles saíram do fogo muito mais revestidos, muito mais fortes, muito mais experientes, por conta do que aconteceu. Poxa, eles estavam lá e viram um quarto ser, um anjo, né? O Senhor lá. Segundo a teologia, uma teofania, o Senhor pré-encarnado. Então, eles, no seu coração, eles voltaram para o Egito. Então, a frase mais comum que você ouve há muito tempo, a frase humanista: siga o seu coração. E a Bíblia diz: siga a palavra. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, seguir o coração está nisso aqui. Se não for um coração transformado, se não for uma pessoa transformada pelo Senhor. Porque quem tem um coração transformado pelo Senhor vai buscar servir ao Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor, caminhar com o Senhor. De tal maneira que em Jeremias, capítulo 7, verso 9, é um texto que muita gente conhece, prega. Jeremias, capítulo 7, e o verso 39. Perdão, 7:9, 17:9. Oh, Jesus. Jeremias 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, os rins. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu já preguei, não está gravado no meu canal. Peguei sobre coração e rins. Vou gravar de novo esse vídeo, vou pregar um dia numa igreja que me chamar, me convidar, ou aqui gravando no meu escritório, sobre corações e rins. Uma mensagem bem interessante. Então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Ele conhece os corações, ele prova os corações, ele sabe o que está lá dentro. Entendeu? Então, siga o seu coração. É uma frase humanista. Está no seu coração, vai lá e faz. É isso mesmo. Está no seu coração, vai lá e faça. Me lembrei agora, nem está marcado aqui no meu esboço aqui. Me lembrei daquela passagem de Davi querendo construir um templo para o Senhor e tal. E o profeta: não, vai isso mesmo, tá? Vai lá e faz. Aí Deus manda voltar ao profeta: não, vai lá e fala para ele que ele não vai fazer, derrama muito sangue, quem vai fazer é o filho dele. Pois bem. Observe o que diz em 1 Samuel 16, verso 7. 1 Samuel 16, verso 7. Cadê o verso 7? Eu vou ler os 6 e o 7. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, entranha, o âmago, o íntimo, né? Que está lá dentro, que pensamos, que imaginamos, que desejamos de verdade. Deus sabe? Às vezes a palavra fala uma coisa, mas o coração fala outra. Aliás, o pensamento é um, mas a boca vai falar o que está cheio o coração. Na verdade, ele é enganoso. A boca fala o que está cheio o coração.
coração está cheio de engano. Fala engano. Enquanto com o corintiano, você vê, desses fanáticos, né? Só Corinthians, vai Corinthians, só fala disso, gente. Eu sou corintiano também, irmãos. Torço pro Corinthians, mas não sei nem quem que tá jogando lá. Sei que tem o Cássio no gol e nem sei quem que é técnico, não sei se ganhou, se perdeu, né? Mas o fanático, nem só o corintiano, o palmeirense, o flamenguista, o político, aquele, né? Também fala de política, mas o que está falando mais na boca é a palavra de Deus. O que fala na sua boca é o que está cheio no coração. Então, o Deus vê o que está no coração. Vamos lá. Provérbio 28, 26. Olha só o que diz. Provérbios 28, versículo 26. Diz assim a palavra. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Qual é o princípio da sabedoria? O temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que confia no seu coração, sem consultar o Senhor, sem buscar a palavra, sem meditar na palavra, sem estudar, sem ler, sem buscar em conhecer da palavra, esse é insensato. Quem segue o seu próprio coração é insensato. Olha o que nos diz Mateus 15 e o verso 19. Mateus capítulo 15, versículo 19. Vamos lá. 15 de Mateus. Eu vou ler o 16, 17, 18 e 19. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ora, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O comer sem lavar a mão aqui não é da higiene, é um lavar a mão cerimonial. É lógico que se deve lavar as mãos, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. A pandemia ainda não acabou, arrefeceu, mas ainda não acabou. Então, comer sem lavar as mãos, o sentido é, eles faziam, os judeus iam para a rua, né? E o religioso, ele voltava, ele lavava as mãos, lançava água no leito, não sei o que, na roupa, uma série de coisas. Tinha uma série não dá para falar agora aqui, são muitos detalhes, e não tem preocupação com isso, não estavam preocupados com o que está no coração, né? Eles tinham uma tradição e quer ver, ó, 15, 8 de Mateus, 15, 7 de Mateus e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A boca não fala que está cheio de coração? Fala, então está cheio de hipocrisia. Ele estava falando uma coisa, mas pensando outra, porque o que estava cheio no coração deles é hipocrisia. Muito bem. E do coração procede os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, as blasfêmias. Então o nosso coração é enganoso. Provérbio 23, versículo 3. São muitos os versículos sobre o coração que eu podia citar aqui, multiplicando eles. Ficaríamos aqui horas e horas falando, mas vamos ter alguns aqui apenas. Provérbios 28, verso 23, 26. 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, uma instrução. Quando o escritor escreveu, né, Salomão, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Aí vai dizendo aqui, né, porque cova profunda é prostituta, e poço estreito é estranha, e vai descendo aqui uma série de instruções, de asseverações e de instruções. Acontece que, dá-me, filho, meu teu coração, porque é um coração dado à promiscuidade, um coração obstinado, cheio de ídolos, né? Diz, não sei se foi Martinho Lutero que disse que o coração é uma fábrica de ídolos. Não sei se foi Martinho Lutero, se foi Calvino. O coração é uma fábrica de ídolos, e de fato é. Então o coração entrega ao Senhor: Senhor, salva-me, transforma meu coração. Por quê? Olha o que está escrito aqui em Ezequiel 11. Ezequiel, capítulo 11.
verso 19 e 20. Ezequiel 11, 19 e 20. Vou ler o 17 até o 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um coração, e lhes darei um só coração, unânime, né? E um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. E lhes darei um coração único, um só coração, e um espírito novo dentro deles. Transformar, vai tirar. Falando da nação de Israel, rebelde, que tinha se dispersado por vários ídolos, várias idolatrias, vários caminhos. Uma nação rebelde, que foi levada em cativeiro, depois voltou, etc. Olha só o que fala em Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel mesmo, 36, 26 e 27. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, é uma promessa que ele vai trocar o coração. Quando ele faz isso? Quando o homem crê em Jesus Cristo. Quando o Senhor salva o pecador, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Tira um espírito mau, toda a maldade ali, porque ele é nova criatura, ele põe o seu espírito. Nós somos agora templo do Espírito do Senhor. E isso está bem claro no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 5. Eu vou ler o 3, 4, 5. Vou ler o 2 também. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça. Vou ler 1 também, né? Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Cheguei até o 6. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembra que ele falou que ia tirar um coração de pedra, colocar um coração de carne e colocar do seu Espírito? Aqui. Está claro, está conectado aqui. Paulo fala sobre uma mensagem, já preguei também, só que não tem no meu canal. Né? As tribulações produzem paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Lembra do jovem lá? Da fornalha que eu citei agora há pouco? Olha a experiência que eles tiveram. Então aquilo ali vai lhe dar esperança, porque um dia se tiver uma fornalha maior do que aquela que teve, nós temos a experiência de que de uma outra ele nos livrou e livrar-nos de outra. Entendeu? E no máximo que o mal pode fazer para nós, o inimigo, é matar o corpo físico, o máximo, nós em Cristo. Porque a alma está guardada e salva e seremos ressuscitados quando Cristo voltar com o corpo de glória. Graças a Deus. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos 4, de 29 a 32. Atos 4, de 29 a 32 diz assim. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Aqui Pedro falando, os irmãos orando, né? Tinha sido Pedro e João foram aprisionados, e Deus operou maravilhas ali, etc. E, enfim, aí eles vêm orando, os irmãos se reúnem e diz assim. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns, e era o coração do povo. Lembra que eu falei agora há pouco? Falar um coração, unidade. E era o coração, porque agora não é mais um coração de pedra, agora é um coração de carne. Agora vamos seguir o seu coração, porque lá na pregação de Estevão, na exposição de Estevão, no seu coração vocês voltaram para o Egito.
no seu coração, vocês voltaram para o Egito. Eles não tinham ido fisicamente, eles estavam ali no deserto, estavam aos pés do monte, mas no coração dele estava lá no Egito. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu queria tanto voltar, você já voltou, seu coração já saiu. Às vezes no ministério mesmo, você está ali no ministério e pensa em largar tudo, abandonar a liderança, o pastorado, certo? O diaconato, a liderança de um departamento. Seu coração já não está, mas já saiu, não adianta. Mas no mundo tem os bailes que a turma vai, os jovens da minha idade, e seu coração está lá já, querido. Onde tiver o teu tesouro, estará o teu coração. Do coração procede os maus pensamentos. Só um coração transformado pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela conversão que o Senhor promove em nós, é um coração que realmente pode se dizer que é um coração, como vamos lendo aqui, que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, observe o que diz um texto que eu acho bem interessante nós citarmos aqui, Romanos 6, verso 17. Romanos 6, verso 17. Aqui. Vou ler o 16 e 17. Mas não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. 18. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue. Tem uma doutrina, tem a palavra de Deus que tem doutrina, e essa doutrina, pela mesma doutrina, como disse o Senhor Jesus, vamos saber que somos de Deus, que andamos em Deus, que vivemos para Deus. Muito bem. 4 de Provérbios, verso 23. Provérbios 4, verso 23, olha o que diz. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Algumas Bíblias dizem saídas da vida, as fontes da vida. Guarda o teu coração. Então, nosso coração tem que ser guardado com a palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119. Fugiu o versículo agora. Escondi a tua palavra no meu coração, não tinha marcado aqui, para não pecar contra ti. Como é que vou vencer? Esconda a palavra, viva a palavra, coma a palavra, ame a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui 2 textos aqui e vamos encerrar. Um está lá em 1 Crônicas 6:8. Vamos lá. 1 Crônicas 6:8. Deixa eu ver segunda Crônicas. Deixa eu ver aqui. Eu li aqui 2 Crônicas. 2 Crônicas, irmãos. O 2 aqui também aparecendo. 2 Crônicas 6:8 diz assim: Porém o Senhor disse a Davi. Eu vou ler o 7:8. Também Davi, meu pai, que ainda falando que é Salomão, na oração, na dedicação, abençoando o povo lá no templo e tal, na edificação do templo. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Davi, no seu coração, desejou edificar uma casa. Eu moro em casas, ou palácio, etc. E a arca do Senhor fica num tabernáculo de tecido e tal. E no coração dele desejou, eu vou fazer uma casa para o Senhor, eu tenho recursos aqui, Deus tem me dado grandiosíssimas bênçãos e vitórias, eu tenho riqueza, etc. Vou construir. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tivesse no teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Foi bom que você tivesse isso no coração. Contudo, verso 9, não edificarás a casa, mas teu filho que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Observe bem. Foi bom no coração de Davi. Embora Deus não permitiu que ele edificasse a casa, foi o texto lá que ele fala, derrama muito sangue, etc e tal, e agora o seu filho vai edificar a casa.
E o texto nos informa que foi bom, foi louvável isso, foi glorioso isso. Talvez você não vá para o campo missionário, mas tem desejo de missões. Talvez você fique como diácono, mas foi bom no seu coração desejar ser um missionário. Pode até ofertar, você vai ser um missionário de oração e de oferta, mas não vai ser do campo. Mas foi bom desejar isso. Eu queria tanto ser um pastor, pastorear a igreja, plantar igrejas, abrir trabalho para cá, para lá, ponto de pregação aqui, depois uma congregação e tal. Mas o Senhor te chamou para ser um músico, mas foi bom no seu coração. Lembra o coração daqueles? O coração deles, eles já tinham voltado para o deserto, para o Egito. No seu coração, talvez você não foi lá, mas você desejou, você foi também. Deus falou, foi bom. Foi bom se desejar ter. Puxa, eu queria tanto ofertar 10 mil reais todo mês para missões, pelo menos. Mas foi bom no seu coração. Você consegue ofertar 5, 10, 20 reais. Mas foi bom. Deus sabe o que está no coração. Talvez você não vai ser aquela liderança das irmãs, da regência do congresso. Você não tem tempo, sua carreira profissional, as suas aptidões talvez não sejam favoráveis, mas foi bom que você seja um apoiador. Mas foi bom se desejar. Entendeu? E em 1 Tessalonicenses, e aqui eu vou encerrar, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, 13, nós lemos o seguinte. Eu vou ler o 12 e 13. E o Senhor me vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Verso 13, 13 de novo. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Ou seja, que o nosso coração não seja o nosso guia. Não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Siga a vontade que Deus mostra na sua palavra, siga o Espírito Santo. Jesus disse, eu vos enviarei o Consolador, e ele vos guiará toda a verdade. Nosso coração, se for transformado, ele pode desejar como diz Davi. Queria tanto fazer mais para o Senhor. Mas o coração é enganoso e perverso. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Deus o conhece. E Deus sabe que está no teu coração. O desejo de servir, o desejo de retornar ao trabalho, o desejo de pastorear. Eu, por exemplo, claro, você não sabe que eu sou pastor, já dirigi várias congregações, já pastoreei vários, acho que foram 7, 6, 8, agora 7 congregações ao longo da minha carreira, né? Embora eu tenha uma carreira mais de pregador e de ensinador do Evangelho, mas eu tive um bom período pastoreando 1, 2, 3, 4, 5, 6 congregações, fora aquelas que eu era auxiliar, né? Pastor auxiliar, ajudando, pregando, dirigindo trabalho, ajudando a abrir vários pontos de pregação, depois veio a congregação. Então, claro que eu desejo pastorear novamente. Gosto da itinerância, né? Viajei muito tempo pregando, preguei em muitas cidades, inclusive aqui, lá em Cruzeiro, que agora estou em Cachoeira, né? Eu conheci Cruzeiro em 99, que eu me lembro, pregando uma igreja na Rua 8, que tem até hoje, agora mudou, lá para Itagaçaba, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil. Foi em 99 eu preguei lá. A igreja começou, a primeira pregação foi eu que ministrei na inauguração da igreja. E já preguei em muitas cidades, viajei para baixo para cima pregando. Então está no meu coração. Eu uso esse espaço aqui para falar da palavra de Deus. Eu tenho tido a oportunidade de pregar na congregação, eu estou congregando ali. Eu não gravei por dia, eles não me avisam antes, então eu acabei não gravando. Umas 2 ou 3 mensagens que eu preguei lá, eu não gravei. Mas enfim, está no meu coração o desejo de servir ao Senhor. Desejo de missões. Nunca fui. Tentei, orei, busquei. Quase fui para Moçambique, uma ocasião aí, com o pastor Cleilson, não deu certo, mas foi bom diante de Deus, essas coisas. É bom que você deseje as coisas do Senhor. No seu coração, não volte ao Egito. No seu coração, deseje edificar para o Senhor. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.